jogos mais simples também, né? Sempre. Sim. Ô Lira, o MSX teve muita produção, até hoje tem uma comunidade de fãs aí que é extremamente engajada. Na tua visão, por que o MSX criou conquistou tantos corações, né? E até muita gente que hoje trabalha com TI, como você, o próprio Sander, uma galera que começou lá, o primeiro contato foi com as primeiras experiências de desenvolvimento de software foram no MSX, né? Isso. Por que o MSX criou essa conexão emocional aí, essa comunidade tão forte que perdura até hoje, Lira? Então, exatamente porque abriu, cara. Porque assim, é o que eu falo, a paixão de moleque por computador estava em vários corações e mentes, né? Eu lembro dessa época aí. E o pessoal falava muito de computador, todo mundo queria ver computador. Era um evento realmente. Então, eu lembro que na época do meu colégio, a partir da sexta para sétima série, um laboratóriozinho de computador para ensinar programação. Isso começou a vir no Brasil nessa época, eu vou falar o quê? 89, 90? 89 por aí. Começou a vir, e não era ainda o IBM PC, eram máquinas como TK, CPM, o próprio MSX, né? Eram máquinas que havia aqui no Brasil, esses laboratórios compravam e ensinavam algum tipo de programação. O foco era na programação, tá? Então, quando eu vi isso acontecer nos colégios, eu vi que isso se espalharia muito. Porque, grande novidade, né? Você nunca teve uma aula, a gente nunca teve uma aula de programação. E daí para os jogos, né? Você tem aquela coisa, consegui um disquete tal, consegui comprar um jogo tal. Isso veio de uma forma assim crescente nas lojas, em qualquer loja você comprava isso, na Breno Rossi, na Mesbla, lojas Sears, Swan, sei lá, tinha umas lojas dessas, que não eram nem lojas especializadas em computador, mas vendiam nas prateleiras, nos balcões, né? Então você tinha acesso. E do acesso você tinha os fornecedores. Cara, era que nem pôster de droga em cidade grande, sabe? Os caras com uma listinha lá, olha, eu tenho jogos tais, eu consegui com um fornecedor lá de fora. Cara, isso rápido. É que nem camelô de guarda-chuva, né, cara? O cara já aparece ali com a parada. Era muito rápido. Então o cara vendia pra você. E isso se espalhava, cara. Entendeu? Então essa comunidade foi crescendo. Um fala pro outro. Cara, então assim, a novidade no Brasil foi essa. Essa possibilidade de você poder comprar a máquina. E como eu falei, o MSX tinha um precinho acessível para a classe média. Não veio de cara, mas foi aos poucos crescendo. Então, assim, quando eu falei para você MSX em 86, foi quando eu ouvi falar de MSX, na terceira série. E parece que em 87, um tio do meu tio, né, um colega, amigo do meu pai, assim considerado tio, ele comprou um MSX quando eu nem estava estabelecido assim entre a garotada, né, ainda. E foi gradual, mas chegou numa certa época ali, de 87 para 88, cara, que eu lembro, foi um boom. Então, realmente, é assim que eu vejo, né? Eu só posso ver de uma forma mais assim, de usuário. Eu não entendo muito dessa parte do mercado. Sim. Mas como eu vivi essa época, assim, todo mundo já estava integrado, todo mundo já estava entendendo. Do colégio, à rua, ao seu prédio, todo mundo tinha uma máquinazinha ali de MSX. Época boa, né, Lira? Época boa para se jogar, para pegar os joguinhos aí em disquete. Eu lembro desse primeiro contato com o Alexander. Então, na época, ele vinha passar as férias na casa da avó dele, ele trazia o MSX dele, eu ia jogar MSX na casa da avó dele, e ele vinha para minha casa jogar Mega Drive comigo. Então, eu lembro assim... Era as nossas tardes, né? Então, quando meu pai me deu o MSX, eu morava num prédio, no Bonneville, lá em Caraí. Depois eu fui morar com minha avó, em 89, parece. Lá na minha avó, eu descobri que tinham mais caros que o MSX. O pessoal, eu já tenho MSX também. Aí eu descobri uns 4 ou 5 colegas assim que tinham essa máquina. E tinha uns outros que eu não conhecia direito que também tinham MSX. Então ali que eu vi a coisa realmente desenvolver. Nesse meu prédio eu ainda estava meio sozinho, mas o pessoal ia lá para casa jogar. Caramba, computador, aquela coisa. Mas no prédio da minha avó que eu vi isso começar a desenvolver, ali por 88, 89, sabe? Aí que eu vi que a galera tava realmente metida naquilo. Aí foi um abraço. Ô Lira, aqui no Brasil a gente teve também, claro que em menor porte, uma cena de desenvolvimento de jogos também.
nessa época, né? Inclusive, eu fiz um episódio com o Marcos Garré, vou botar aí na capa também, a capa na tela, porque ele lançou junto com outro menino, esqueci o nome do menino aqui, daqui a pouco eu vou lembrar, um jornalista, lançaram um documentário falando do desenvolvimento de jogos no Brasil, né, pegando desde aquele início, da época que os jogos eram publicados em revista. E acho que o MSX foi uma das primeiras plataformas também onde essa cena do desenvolvimento de jogos aqui no Brasil se manifestou, né, e começou a se expandir. Eu lembro, Lira, que eu tinha com o nosso amigo Sander um projeto de fazer um jogo no MSX. E ele falava que... Cara, eu lembro da cena, assim, a gente sentado na varanda da casa da avó dele, e o MSX ficava ligado assim num canto, e a gente com um caderno na mão, e eu falando, Sander, o jogo, a gente vai fazer som, aí ele ia botando as coisas que ele tinha que comprar. Aí ele botava na lista dele, tinha que ter uma Sound Blaster, tinha que ter um Video Blaster, aquelas placas gráficas que tinha naquela época. Nossa, a gente era criança, cara, a gente não tinha dinheiro para comprar nada daquilo, né? Mas tinha que ter planejando, né? Tinha que ter recurso, né? Ou então você utilizar uma sonoridade bem básica mesmo de computador, sonido de computador que você produz no próprio programa. Só que ia ficar um jogo básico, porque a gente sonha, né? Mas a realidade, quando é lançada para projeto,